Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo e viemos aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito do Zika vírus, explicar um pouco sobre o tema e desmistificar algumas questões em torno dele. Então esse é um trabalho da disciplina de Projeto Integrador. O meu grupo é composto por mim, Júlia Virgínia, e meus colegas Juliana Simões, Júlio Álvaro e Elisa Souza. O Zika vírus ele foi descoberto no ano de 1947 na ilha de Zika, na Uganda. Uma característica interessante desse vírus é que ele possui uma glicoproteína na sua superfície que permite que ele se ligue às células humanas, causando diversos distúrbios e síndromes, sendo a mais comum da doença a síndrome de Guillain-Barré, que acarreta no enfraquecimento muscular da pessoa acometada por ela. Graças a essa glicoproteína, que se liga às células musculares, gerando o enfraquecimento e a corrosão dessas células, causando atrofia muscular. O Zika vírus ele é considerado um arbovírus, graças aí ao seu meio de transmissão. Então, arbovírus são aqueles que são transmitidos ou por artrópodes ou por insetos. No caso, aí a gente tem o mosquito Aedes aegypti como sendo o vetor principal da doença. O principal meio de transmissão é através da transmissão horizontal, que ocorre aí, então, através da picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Quando ele busca ali um humano para estar se alimentando de sangue, durante a picada ele acaba inoculando através da saliva dele o vírus na corrente sanguínea da pessoa ali acometada. Mas também podem ocorrer outros meios de transmissão, No caso aí a gente tem a transmissão não horizontal, e ele pode acontecer de diversas formas, como por exemplo transmissão hospitalar através da transfusão de sangue ali, com sangue contaminado, ou até mesmo o transplante de medula, no caso aí parental até mesmo, quando ele é transmitido de maneira via placentária da mãe para o bebê, quando ela se infecta ali com o vírus ainda durante o período da gestação, e aí pode acontecer essa transmissão para o feto, que vai acarretar em problemas de desenvolvimento que a gente vai falar mais à frente. E pode acontecer até mesmo através da transmissão sexual, então transmissão muito variada, sendo que o principal meio é através da picada do mosquito. A primeira epidemia rural registrada da doença aconteceu na ilha de Iap no ano de 2007. Na época o vetor não era o Aedes aegypti, sim o Aedes rancili, então como eu falei anteriormente ele pode ser transmitido por outros mosquitos desse gênero também. E aí mais pra frente a gente teve registro de epidemia novamente só no ano de 2013 na Polinésia, que foi registrado pela primeira vez uma epidemia em que o vetor da doença foi o Aedes aegypti. E depois disso, no Brasil aqui, só foi ocorrer registro de caso no ano de 2015, em março, e a partir daí, então a doença começou a se espalhar pelo mundo inteiro, e a gente teve registros de transmissão em todos os territórios das Américas, exceto no Chile, Uruguai e Canadá. Sendo que o Brasil, a Colômbia e a Venezuela estavam no topo da lista de países com maiores índices de infecção da doença. E aí no mundo inteiro, a gente teve apenas 27 mil casos registrados da doença. Eu digo apenas porque quando a gente compara com outros arbovírus, como por exemplo o vírus da dengue ou da chikungunya, o número de casos ele é relativamente baixo. A dengue, por exemplo, já registrou aí cerca de 3 milhões de casos no mundo inteiro e a chikungunya cerca de 324 mil. Então, comparados aos 27 mil casos de Zika vírus, é um número, sim, relativamente baixo, mas ainda assim a gente não pode descartar o impacto e a gravidade dessa doença. Então, até o ano de 2022, no Brasil, a gente teve 9.200 casos prováveis de Zika, resultando aí numa taxa de incidência de 4,3 casos a cada 100 mil habitantes. E agora, falando um pouco sobre o vírus e o vetor da doença, no ano de 1948, alguns pesquisadores estavam conduzindo estudos na ilha de Zika, em Uganda. É importante ressaltar que esses estudos eram no sentido de isolar o vírus da febre amarela, que na época estava tendo surto com casos pelo mundo inteiro, e aí eles precisavam, com urgência, encontrar um meio de parar esse surto, E aí a intenção deles era, através da coleta de diversos espécimes do Aedes africanos, eles queriam fragmentar e isolar o vírus para então conseguir produzir uma vacina para a febre amarela. Então eles coletaram aí diversos espécimes do Aedes africanos e utilizaram um procedimento chamado de filtragem pelo filtro SEITS,
que é basicamente um filtro gigante que você pega todos os espécimes, coloca eles ali dentro. Esse filtro consegue fragmentar em micropartículas todas aquelas amostras e isolar o vírus. E aí, a partir daí, eles conseguiram isolar o vírus que estava contido no Aedes africano e conseguiram também determinar que ele não se tratava do vírus da febre amarela. Era uma coisa nova ali, totalmente desconhecida. Foi quando eles então nomearam esse novo vírus descoberto de Zika vírus em homenagem ao local de descoberta. E um pouco agora sobre o vetor da doença em si. Atualmente, apesar de que a doença ela pode ser transmitida por vários mosquitos do gênero Aedes, o vetor principal atualmente é o Aedes aegypti. Como já sugere o nome, ele teve origem no Egito, e os primeiros registros aí de quando ele começou a se espalhar pelo mundo datam ainda do período negreiro, na época colonial, ainda no ano de 1716. Então a suspeita é que esses navios negreiros iam traficar escravos da África para outros países do mundo, pelo mundo inteiro, e esses mosquitos, por gostarem de locais escuros, enfim, é o ambiente ali de escolha deles, eles acabavam se enfiando nas frestas dessas embarcações, e aí eles eram levados pelo mundo inteiro, e como eles chegavam em países que também tinham clima tropical, eles acabaram conseguindo se adaptar muito bem, por causa das semelhanças ali mesmo do local e do clima. Então, atualmente, o Aedes aegypti ele é o vetor principal, e ele é aquele mosquitinho que a gente conhece como mosquito da dengue, né, que vai aparecer a imagem para vocês. Aquele mosquitinho preto das pernas alongadas e pintinhas brancas que a gente chama de mosquito da dengue. Quando a gente fala das manifestações clínicas da Zika vírus, a gente tem uma doença que tem sintomas muito parecidos com o de uma gripe normal. Por isso, ela é muito facilmente confundida. Os sintomas que o paciente apresenta são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Alguns sintomas que são menos frequentes nos pacientes é o inchaço no corpo e a dor de garganta, incluindo tosse e vômito. Alguns pacientes, raramente, vão apresentar problemas e sintomas neurológicos. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, depois de terem se aprofundado nesses casos raros, eles confirmaram a possível infecção e multiplicação do vírus em cérebros adultos, causando, em alguns casos, perda de memória, dificuldade motora, confusão mental. Mas os casos de perda de memória são os casos mais graves que eles já tiveram dessa doença. Infelizmente, não é possível precisar quantas pessoas que entraram em contato com esse vírus pode apresentar danos neurológicos e nem quantificar os casos em que esses danos irão aparecer, ou se eles vão ser permanentes ou não. O que é possível afirmar é que os casos mais graves ocorrem em minoria dos casos, ou seja, é muito raro mesmo os sintomas neurológicos aparecerem no paciente. Mas, afinal, como que é feito o diagnóstico dessa doença, como que é dado o diagnóstico do paciente, por quais exames o paciente vai ter que passar para saber o que está acontecendo com ele? A gente vai ter exames principalmente laboratoriais de sorologia e de biologia molecular. O principal deles e mais utilizado é a RT-PCR, que nada mais é do que a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. É um nome comprido, é um nome complicado, mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse exame. Primeiro, vão ser coletadas amostras de sangue, amostra de urina, de saliva, de líquido amniótico, no caso obviamente de mulheres grávidas. E idealmente é melhor coletar essas amostras de sangue, de urina, saliva e líquido amniótico nos primeiros dias de sintomas que o paciente apresentar.
Com essas amostras, a gente vai extrair o RNA delas. O RNA viral é extraído dessa amostra e logo depois a gente começa a fase da transcrição reversa, que no caso o RNA do Zika vírus, ele vai ser convertido em DNA complementar por uma enzima chamada de transcriptase reversa. Depois disso, a gente amplifica por PCR, né? O DNA é amplificado usando técnicas de PCR que multiplica os segmentos específicos daquele DNA viral. E se o vírus estiver presente, a gente consegue detectar. O PCR ele vai detectar e confirmar a infecção, gerando um resultado positivo ou, se não tiver ali, um resultado negativo. Esse teste ele é bem sensível e ele é específico. Ele é especialmente, como eu já disse, para os primeiros dias de infecção. Além do teste da PCR, a gente tem os testes rápidos, que, como o nome já diz, são testes muito parecidos com os de Covid que a gente teve na época da pandemia. E eles, como o nome já diz, são mais rápidos do que a PCR. A PCR, como eu já expliquei, é um processo demorado, longo, e o teste rápido a gente consegue, em questão de minutos, já saber se o vírus está ali ou não. Mas, de novo, esses testes são importantes de serem feitos logo no início da contaminação, para ter um resultado mais preciso. Já quando a gente fala de um caso mais delicado, que é o caso dos recém-nascidos, que tem alguma suspeita de comprometimento neurológico, eles precisam passar por exames de imagem, principalmente e inicialmente exames de imagem, e depois ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. Quando se fala do diagnóstico de recém-nascidos com suspeita de algum comprometimento neurológico, essa mãe grávida vai passar primeiramente por exames de imagem, que são os exames de rotina que ela já faz, de ultrassom, tomografia, em casos mais específicos, ressonância magnética. Nem todas as mulheres grávidas vão precisar fazer exame como a ressonância magnética ou tomografia para ter o diagnóstico. Primeiramente, o médico vai ali naquele processo de gravidez de acompanhamento, nas ultrassom, eles vão ver principalmente o formato da cabeça do bebê, se está tendo alguma disfunção ali, se está com um tamanho que não é compatível para a semana de gestação. Nesses casos mais específicos, vai ser recomendado que sejam feitos esses exames, quando tem esses fatores de risco para o feto ou alguns sintomas muito suspeitos. Já que a gente começou a falar da microcefalia, afinal de contas, como que o vírus ele atinge o bebê quando a mãe ela está contaminada? Como que isso funciona? É em qualquer fase da gestação? O que a gente faz? Calma, vamos explicar. Vamos começar primeiro explicando como que ele age, né, na mãe grávida. O vírus ele vai atingir a placenta da mãe e aí vai desencadear uma inflamação. Essa inflamação pode acabar causando uma insuficiência placentária. O que seria isso? É uma deficiência, é uma incapacidade da liberação de determinados lipídios e nutrientes. Esses lipídios e nutrientes são especialmente importantes para a formação do cérebro, da cabecinha do bebê. E também a formação da retina, que também, quando o bebê tem microcefalia, é um dos fatores que é atingido, né? Essa região toda da cabeça. Isso tudo acontece durante o desenvolvimento fetal. Nisso, como já foi citado anteriormente, durante os períodos que o médico vai fazendo ultrassom na mãe
ele vai ter os resultados dependendo do que ele está vendo. Os resultados com os bebês, no caso dos bebês que estão apresentando microcefalia, a cabeça do feto que tem um tamanho diferente, tem um tamanho que não é esperado para a idade gestacional do bebê, alterações no desenvolvimento cerebral, históricos de infecções congênitas, isso no caso de outras doenças que também vão atingir o cérebro do bebê, no caso de toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis. Nesses casos a ultrassom ela ajuda. Os sintomas maternos que a mãe pode apresentar febre, erupções sistêmicas, dores articulares, que são aqueles sintomas que a gente já comentou anteriormente também, que são ali um alerta, são uma bandeirinha vermelha sendo levantada para que a gente vá e pesquise e procure saber mais sobre a situação daquela mãe. Quando o médico chega na suspeita de microcefalia, ele vai pedir então os exames ou de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada, dependendo até os dois. O primeiro que a gente pode falar é o exame de ressonância, que ele é um exame mais detalhado e não é tão invasivo. Ele é feito para confirmar as anomalias no cérebro do feto e ele se utiliza de campos magnéticos para criar imagens criadas, sem expor a mãe ou o feto à radiação. Ele pode ser realizado a partir do 2º trimestre, se o ultrassom detectar anomalias. Já a tomografia computadorizada, ela é menos utilizada, já que ela se utiliza de radiação. E ela pode ser solicitada em casos extremamente específicos, quando as outras técnicas de imagem não forem o suficiente ou não estão disponíveis para serem utilizadas. E para finalizar, a gente deixa aqui o alerta que, sim, dependendo do estágio de gestação da mãe, o vírus ele pode agir de determinada maneira no feto. O momento de mais risco para o feto dele desenvolver a microcefalia é no primeiro trimestre, nos primeiros meses. Porque o feto está ali naquele momento de formação do seu sistema nervoso e dependendo do quão forte esse vírus atingir a placenta, caso quase certo que ele vai desenvolver microcefalia. E esse risco ele vai diminuindo com o passar dos trimestres. No 2º trimestre já é um risco mediano, porque o sistema nervoso ainda não está totalmente formado. Mas talvez os sintomas que esse bebê apresentar não sejam tão fortes, tão expressivos quanto se fosse no primeiro trimestre. Já no último trimestre o risco é mais baixo, mas pode ser que o bebê nasça com algum sintoma, alguma coisa por exemplo, uma situação nos olhos, né, já que a doença também atinge a retina, algum sintoma. Não é 100% certo que passadas 3 semanas, o 3º trimestre de gravidez, o bebê não vai apresentar mais sintoma nenhum. Mas afinal de contas, qual que é o tratamento para essa doença? Tem algum tratamento? O que o paciente tem que fazer quando ele recebe o diagnóstico? Bom, infelizmente não existe o tratamento para Zika vírus. Ela é uma doença que não tem cura. O que a gente pode fazer o médico ele vai prescrever alguns medicamentos para tratar os sintomas do paciente. Por exemplo, o uso de paracetamol, que vai agir ali nos sintomas da dor de cabeça, febre, dor nas articulações, esses sintomas mais gripais, né, que o antialérgico ele resolveria. Já os antihistamínicos, que são outras medicações que também podem ser receitadas,
elas vão trabalhar mais na pele, porque os pacientes que acabam se contaminando com o vírus, eles apresentam plúrido na pele, coceira, coça muito, tem muita alergia, e esse medicamento ele vai agir nessa parte, evitando feridas, evitando que o paciente se machuque mais por causa dessa doença. No caso dos bebês, é ainda mais triste, porque quando um bebê apresenta microcefalia, como são lesões na cabeça, no cérebro, esse bebê, ele não, muitas das vezes, ele não tem muito tempo de vida. Ou ele já é um natimorto, ele nasce sem vida, ou ele fica por algumas horas e depois ele morre. Raros são os casos que o bebê consegue crescer e se desenvolver, raríssimos são os casos, com essa doença. Visto a dificuldade, todas as dificuldades que essa criança vai enfrentar por causa da incapacidade neurológica dela. E por fim, o que a gente pode fazer para se prevenir de contrair essa doença, se prevenir do mosquito, enfim. Tudo que a gente vai fazer é basicamente o que a gente já faz para se prevenir do famoso mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Tudo que a gente já escutou na televisão, tudo que a gente já sabe, a gente vai continuar fazendo. Quais são as dicas? Ter lá caixas d'água, proteger e ter lá as piscinas quando não estão sendo utilizadas, jogar fora a água que fica acumulada ali nos vasinhos, prestar atenção e jogar fora corretamente garrafas de PET, no caso, as tampinhas da garrafa PET, que também acumulam água nos períodos de chuva, então descartar corretamente no lixo, e principalmente aceitar a vinda, a entrada dos agentes de saúde, que eles vão nas casas para checar se está tudo certo, para ver se tem algum foco ali, que o mosquito pode acabar botando os ovos e etc. É muito importante que você, aí de casa, deixe esses agentes entrar para fazer o trabalho deles, que eles estão ali para proteger você, sua família e todo mundo, os seus vizinhos, todo mundo que vive em volta de você. E agora, para concluir o tema, eu vou falar um pouquinho a respeito de uma coisa muito polêmica, que são as fake news, que rondam muito esses assuntos, né? Então, esses temas que caem muito aí na boca do povo, são muito falados, repercutem muito, eles acabam sendo alvo dessas fake news, né? Não é diferente com o Zika vírus. Então, na época, surgiram muitas especulações, algumas pessoas conspiracionistas mesmo diziam que o vírus tinha sido lançado propositalmente pelo governo. Eles falavam que as vacinas eram um meio de tentar controlar a população. Tinha gente que defendia que as vacinas causavam autismo em crianças, coisas assim muito absurdas. Entre outras coisas assim mais leves, mas que também eram muito faladas, né? Que eram, por exemplo, muitas pessoas diminuíam a gravidade da doença e diziam que era uma doença de baixo risco, sendo que muitos desses casos tiveram ocorrências graves que vão ser levadas para a vida inteira. Então, o caso de mães, por exemplo, que tiveram filhos com microcefalia, né? E não só isso, mas também foi uma doença que matou muitas pessoas no mundo inteiro. Então é importante estar sempre muito bem informado para evitar que essas informações falsas se propaguem pela internet, né? E acontece que o maior estrago, né, que essa proliferação de fake news faz é justamente na saúde pública. As pessoas ficam desinformadas, elas não querem tomar vacina, e aí você já entra na questão mais delicada, que são pessoas idosas e, enfim, que são de uma outra época, né? Então eles não conseguem diferenciar muito bem aí o que é informação falsa, o que não é. Essa coisa de fake news é um tópico muito recente, né? Por isso que é importante a gente ter muito cuidado com as informações que a gente espalha, com a fonte dessas informações, né? Porque isso pode acabar alterando completamente a perspectiva de uma pessoa no sentido de se vacinar ou não. Isso aí pode trazer consequências gravíssimas para toda uma sociedade mais pra frente. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso tema. O nosso vídeo foi breve, mais com o intuito mesmo de atualizar vocês a respeito
desse tópico. Foi muito bom ter a presença de todos vocês aqui. E é isso, eu agradeço muito por terem assistido. Até a próxima.